convidar ao palco o Edson Trebeschi, que é CEO do grupo Trebeschi. Edson, cadê você? Chega mais, seja bem-vindo. Gente, pode bater palma, viu? Bom, gostaria de chamar também ao palco a Maria Amélia Martinez, Head Comercial da HB Pooling. Cadê você, Maria? Seja bem-vinda. E agora, gostaria de chamar também a Adriana Ordeias, gerente de operações de logística sênior do Grupo Pão de Açúcar. Adriana, seja bem-vinda. Bom, agora sim, gostaria de pedir que vocês fiquem aí à vontade, o palco é de vocês. Boa palestra, bom painel, viu? Gente, desligou já? É silenciosa, pode ir. Começar? É. Eu ia avisar, mas eu esqueci. Pode. Tá no fone. Só um tempinho, deixa eu ver. Gente, é um aviso que eu acabei não dando aqui, né? Que a palestra anterior foi com o microfone aberto. Essa de agora vai ser com o microfone fechado. Então, vocês têm que colocar aí os fones de ouvido. Não, vai ser aberta. Então, estão me avisando que vai ser aberta. Então, um equívoco, vai ser aberta. Olá. Estão me ouvindo? Microfone disponível aí para vocês, tá bom? Bom painel. Eu tô me escutando já. Vamos lá, gente. Você tá? Ela? Nada. Aí eu tô pra ela. Ah, então tá bom. Vamos lá, gente. Boa tarde, prazer. Meu nome é Maria Amélia. Sou head comercial aqui na HB Pooling. E a gente trouxe esse talk aqui para vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre o uso das caixas plásticas retornáveis. Quais são os benefícios e o que a gente vai poder entregar e contribuir para um planeta mais sustentável. Trouxe aqui duas super feras comigo, né? Eu tenho o Edson Trebeschi, eu tenho a Ana Paula Ordeias, que é gerente de logística do GPA, o Grupo Pão de Açúcar. E eu estou muito feliz que a gente tem grandes parceiros aqui hoje para contribuir e contar para vocês cases reais de como temos benefícios nas caixas plásticas retornáveis na cadeia inteira do FFLVO, né? Tanto do produtor quanto do varejista. Tá bom? Vamos lá. Então, hoje, a gente começa aqui a nossa conversa falando um pouquinho sobre as perdas, né, da nossa cadeia. Hoje, pela nossa organização, a gente tem uma organização, a FAO, que traz para a gente um número 45% de perda na cadeia do FLV, né? Nossa, 45%, acho que dá até um negócio, né, da gente assumir isso, né? É muita perda. Então, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? A cadeia perde e tem desperdício. Como a gente pode contribuir com isso? Hoje, a caixa plástica retornável, ela contribui para que essa perda seja reduzida? Com certeza, né? A gente tem, óbvio, mudanças e fatores que têm que ser impulsionados para que isso aconteça. A gente tem alterações climáticas, a gente tem uma escassez de mão de obra em toda a nossa cadeia e a gente tem regulamentação. A gente tem uma mudança muito maior que é um paradigma, né? A gente tem que mudar o paradigma. A visão tem que ser da cadeia por completo, do campo à mesa. A gente começa aqui com uma foto que é bem expressiva, né? Ela é um iceberg. A gente tem que 90% do nosso volume total de um iceberg, ele fica embaixo da água. E só 10% está lá para cima, que é o que a gente realmente vê. O que a gente pode falar? Quando a gente está lá no pico do iceberg, o que a gente compara quando a gente vai escolher uma embalagem para colocar o produto para ser distribuído?
a gente faz o quê? Uma comparação simples de preço, né? Qual que custa mais barato? Mas a gente tem bastante coisa envolvida, né, nessa decisão, nessa escolha. A gente tem aqui uma produtividade de operação no centro de distribuição. Eu tenho que ter, né, Ana? Bastante. Eu tenho que ter uma otimização na ocupação do transporte. É do campo à mesa, né? A gente tem que ter a produtividade na exposição dos produtos. É necessário. E a gente tem que ter redução de perda de produtos do campo à mesa também. E a gente tem que reduzir o nosso desperdício em embalagens descartáveis. É um compromisso, né? É um compromisso que a gente assume para trazer sustentabilidade para o mundo. Bom, para isso tudo acontecer, se a gente analisar superficialmente, então, a nossa cadeia, a gente não reduz nada, a gente não muda nada, a gente muda 10%. Mas o que a gente quer é mudar 90%. A gente precisa de tudo para a gente mudar a cadeia, né? A gente precisa exatamente ver a cadeia por completo. Análise profunda, então, detalhada, entender realmente aonde está a perda, como a gente vai melhorar, como a gente vai distribuir melhor, como o consumidor vai ter mais alimentos frescos, sem perda, numa cadeia sustentável. Aí, a gente traz para vocês o conceito do pooling. Por quê? Né? Por que eu vou falar de pooling? HB, pooling. O que é pooling? Né? O que tem a ver? Por que a gente começou a falar de perda de alimento, da cadeia inteira, do campo à mesa, e aí a gente traz o pooling? Porque o pooling é um modelo logístico que envolve o uso compartilhado do mesmo ativo. Vários elos da cadeia vão usar este ativo compartilhado no Brasil todo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para a nossa turma aqui, ó, passar para vocês as caixas plásticas dobráveis HB, para vocês darem uma olhadinha nas caixas e no que a gente está falando, né? Senão a gente fica só no blá, blá, blá e não vê, né? Na real, na mão, sentindo ela é dobrável, ela é uma caixa plástica reutilizável. Aqui. Então, como o pooling ele vai facilitar toda essa transformação, toda essa redução de perda, tudo isso que a gente quer contribuir com sustentabilidade, né? Primeiro lugar, sustentabilidade é o que a gente quer entregar. Só que é difícil mensurar, né, essa sustentabilidade. Eu vou até colocar um ponto aqui, que hoje a gente tem um certificado de sustentabilidade na HB, onde a gente retira aqui. Você que já é cliente da HB pode retirar aqui na hora, tá? Que vai mensurar e te dar indicadores do que você contribuiu pela sua escolha. Pela escolha de trabalhar com a caixa plástica retornável ao invés da caixa de papelão, tá? Redução de custos. Meu Deus do céu, quem aqui não precisa reduzir custos? Precisamos todos, né? Flexibilidade, escalabilidade. Quando a gente fala em FLV, a gente tem sazonalidade, a gente tem intempéries climáticos. A gente precisa ter caixa plástica aonde a gente está plantando, no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa, para fazer o abastecimento correto, não causar nenhum tipo de ruptura e manter a qualidade dos produtos e do abastecimento do varejo. Tá, mas agora eu quero mostrar para vocês. A gente fala. E aí, vamos mostrar. O que acontecia antes do pooling, tá? Vou mostrar aqui algumas fotos. Isso aqui, ó, não é pooling. Não é pooling, de jeito nenhum. Esse aqui não é pooling. Não dá para ser pooling, né? Esse aqui, que beleza, caixa de madeira ainda, né? Não é pooling de jeito nenhum. E aí, a gente traz o pooling. O que é pooling, então? Pooling é isso aqui. Pooling é padronização.
Pooling é eficiência logística, é eficiência operacional, é trazer um produto corretamente no lugar certo, na hora certa, com qualidade, sem perda, com eficiência. Isso é pooling. Pooling com caixa dobrável, eficiência logística, que é o que a gente tem que entregar, né? E aqui um dos produtos, a gente vai conseguir fazer picking de produtos, fazer montagem e distribuição para as lojas de todos os tipos de produto. A gente tem aqui o Edson, que tem produto grande, produto pequeno, produto embalado, produto in natura, produto a granel. Todos têm que conversar. E é só tomate que a Ana vai mandar para a loja? Não, ela vai mandar tomate, ela vai mandar alface, ela vai mandar todos os produtos. E esse empilhamento, quando a embalagem é padronizada, eu consigo otimizar a minha logística e entregar eficiência. Aqui é um exemplo de como a loja, né, pode ser montada direto com a caixa nos expositores. É muito interessante esse modelo é super difundido na Europa. No Brasil, a gente está engatinhando ainda, mas ele traz eficiência operacional, que a gente está com um problema gigante de mão de obra, né? Quem não? Então, assim, ela fica bonita, a exposição fica, brilha os nossos olhos, e ele vai, de novo, do campo à mesa. Aqui mais produtos, né, que são lindos de ver nessa caixa maravilhosa. E aqui a gente tem mais um pouquinho sobre o processo e a produtividade, tá? Economia, produtividade, eficiência, sustentabilidade. Pronto. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu tinha que falar para vocês sobre pooling. Dito isso, o que a gente quer trazer? A gente quer trazer casos reais. Faz um ano que a gente trabalha com o GPA e a gente trouxe aqui a Ana para dar esse depoimento para vocês. O que acontece? Por que a HB e o uso da caixa plástica retornável hoje para o GPA é importante? Ana, obrigada. Tem uma pegadinha aqui, viu, pessoal? Só para me confundir, mas meu nome é Ana, tá? Não Adriana. É Ana, e eu falando Ana, nem leio. Olha que beleza, nem leio. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Ana Ordez, gerente de operações logísticas do GPA. Tenho 8 anos de empresa, mas já com experiências anteriores dentro da logística, especificamente dentro de centro de distribuição. Já tive passagem no Nordeste, passagem no Centro-Oeste e agora há um ano aqui fazendo essa parceria com a HB aqui em São Paulo, tá? Bom, só para vocês entenderem o porquê que nós estamos aqui, até para vocês entenderem um pouco da magnitude do GPA, vou falar um pouquinho da nossa empresa, só até para vocês entenderem o porquê que a gente optou por fazer essa parceria com a HB. Né, nós somos um dos maiores grupos varejistas, isso não é novidade, e eu tenho certeza que todos vocês compram no GPA. Trabalhamos há mais de 7 décadas, né, 70 anos no mercado, e nossos clientes têm um maior orgulho em comprar, até pela diferenciação que nós temos com o nosso leque de produtos dentro do nosso Pão de Açúcar. Nosso modelo de negócio é um multiformato, assim como a Maria falou, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas a gente tem um leque de formato de lojas com as suas necessidades específicas para que a gente possa atender de forma diferenciada o nosso cliente, tá? Nós temos um propósito, que é super linda essa frase, que é alimentar sonhos e vidas, e também manifestação do respeito pelas pessoas e pelo alimento. E é por isso que a gente optou também por trabalhar junto com a HB. Pode passar para mim. Falando um pouco, né? Falei que o nosso propósito é alimentar sonhos e vidas. Nós temos, pessoal, mais de 700 lojas físicas. Nós estamos presentes em 11 estados, mais o Distrito Federal. Nós temos mais de 39 mil colaboradores e mais de 20 milhões de clientes que são cadastrados dentro da nossa plataforma.
E aí a gente falou um pouquinho sobre alguns formatos que a IHB atende super bem o atendimento pela diferenciação do tipo de caixas que vocês já viram aí fisicamente. Porque nós temos o formato pão de açúcar, nós temos o formato pão de açúcar de fresh, que é muito mais voltado para os produtos do FLV. Nós temos o minuto, que são aquelas lojas que vocês assemelham muito como lojas de conveniência em determinados bairros específicos. Nós temos o formato de extra e nós temos também o nosso mini minuto. Pode passar, Maria. Bom, a HB me fez a seguinte pergunta e eu estou fazendo aqui questão de responder. Como nós, varejistas, a gente enxerga no futuro o pooling? Só para vocês entenderem um pouco sobre isso. O varejo, pessoal, com essa visão do futuro, ele utilizará o pooling muito de forma estratégica. Não somente como uma solução de embalagem retornável, porque isso é óbvio, mas também como uma alavanca sustentável, alavanca de sustentabilidade, alavanca de eficiência operacional e, obviamente, tudo isso trazendo e agregando valor ao nosso negócio. Na verdade, não só ao nosso negócio. Como a Maria falou, existe uma triangulação, né, Maria? Existe uma utilização de ponta a ponta, seja com os fornecedores, seja com o GPA e, obviamente, a loja. Então, todo esse conjunto de eficiência operacional, ele atinge de ponta a ponta com a utilização do pooling. O varejista do futuro, ele enxerga o pooling como uma possibilidade, obviamente, isso a gente está vendo na prática, que é uma redução dos nossos custos operacionais, uma melhoria na sustentabilidade, a gente tem um viés muito intenso voltado para o ESG, então a gente não abre mão de utilizar as caixas retornáveis por conta desse ponto. Ganhe produtividade, então, operacionalmente, se vocês não têm, utilizem, façam um teste, liga para a Maria que ela fornece, é isso aí. Para que vocês possam fazer o teste e ver isso na prática, como existe a praticidade do negócio, como a gente ganha nesse ponto de eficiência operacional. E visibilidade do controle. Um dos ganhos que a gente tem muito é o controle desse pool, o controle dessas caixas. Isso tem favorecido muito, muito mesmo a gente utilizar. E todo esse conjunto, ele traz muita transparência no nosso negócio, seja para o GPA, porque também a gente tem, obviamente, interesse em todos esses ganhos, como também para o fornecedor. O pooling, pessoal, ele vai deixar de ser apenas uma visão de logística para poder integrar no supply. Ele vai ser visto como uma alavanca. Assim como a gente já enxergou, já estamos à frente disso, né? E como já estamos utilizando. Então, ele vai ser realmente uma alavanca estratégica. Hoje a gente já utiliza para o hortifruti, né, Maria? Sim. E a gente tem aqui a pretensão, quem sabe, de utilizar aí com perecíveis, com carne. Então, existe leque realmente para que a gente possa avançar com essa questão mais estratégica, tá? E aí, durante essa utilização das caixas HB, obviamente, a gente já começa a enxergar determinados ganhos e determinados fatores que viabilizam o uso do pooling, né? Não vou citar aqui todos, mas, por exemplo, como vocês viram, a caixa é retornável. Então, a gente não descarta e, obviamente, a gente contribui também para o meio ambiente. Ela é lavável também, por isso ela pode ser reutilizada. A gente tem também um sistema estruturado de devolução. Falei um pouco aqui sobre essa questão da gente ter o controle, seja do lado da HB, seja do lado do fornecedor, seja do lado também da gente como varejista. Tem uma melhor ventilação dos itens. A gente tem observado, obviamente não vou trazer números aqui, mas a gente observou uma qualidade maior no manuseio dos produtos, então as nossas recusas diminuíram, as nossas avarias diminuíram por conta da utilização desse pooling. Existe uma padronização e isso facilita muito. Quando eu falei um pouco de eficiência operacional, Ana, o que você quis dizer com isso? Por exemplo, os nossos inventários começaram a ficar mais assertivos, então a gente traz para dentro de casa determinados benefícios. E, além disso, ela é dobrável, né? Que a gente economiza na questão do frete, a gente economiza e otimiza a questão da paletização. Então, são esses benefícios operacionais que, na prática, isso não é só na teoria, na prática, a gente já vê isso dentro da nossa companhia, dentro do nosso GPA.
Maravilha, Ana. Boa. Muito obrigada pela sua contribuição enorme, de grande valia. Muito obrigada. Edson, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da cadeia produtiva, né? Do produtor. O produtor, quando ele escolhe usar caixa plástica retornável, quais são os benefícios reais para o produtor? Perfeito. Boa tarde, pessoal. Vou começar de frente para trás, né? Graças à caixa plástica retornável, higienizada, nós conseguimos trazer, né, aqui para o evento produtos, como você bem disse, né, o portfólio todo e, inclusive, quero compartilhar com vocês aqui. Olha aí, ó, graças a ela a gente conseguiu trazer o nosso tomate especial e fazer o tomate do amor. Show, vocês precisam de ver. Vamos passar lá no stand da Travessa e provar. Saudável, mas não pode ser consumido em doses homeopáticas, tá, pessoal? Vocês facilitaram a minha vida, que vocês, né, reforçaram muito bem aqui os benefícios. Mas o que eu vejo? No caso da Trebes, que nós atuamos em várias regiões do Brasil, produzindo, distribuindo, facilitou e muito essa gestão, porque a gente, além de otimizar a questão logística, você está otimizando o tempo, né? Imagine você carregar um caminhão, vamos falar da caixa plástica convencional, você tem que cuidar dessa higienização dentro de casa. Nós temos em todos os packing, né, essa questão de trabalhar a higienização da caixa. Mas isso dá total segurança para o sistema, otimiza e tem, né, por trás de tudo isso, uma gestão feita por vocês de uma qualidade muito importante, porque caixa é caro, né? Então, e o varejo sabe, né, o fornecedor sabe o cuidado e assim, né, o quanto desafiador que é fazer a gestão dessa caixa, se não por vocês. Então, esse é um dos benefícios, né, olhando ali da porteira para dentro e essa logística, né, de sair lá do PEC e chegar até a plataforma do Pão de Açúcar, dos nossos demais clientes. Vocês gostaram aí do morango? Do tomate do amor? Tomate do amor, Isso. tomate do amor. Maravilha. Muito obrigada, Edson, pela sua contribuição. É muito importante ouvir todos os elos da cadeia, né? Quando o produtor fala, quando o varejista fala, quando uma empresa traz uma solução e como a gente vai trabalhando isso no mercado para trazer cada vez mais e entregar a qualidade, tá? Então agora a gente vai abrir esses 3 últimos minutinhos aí para alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre pooling, sobre tomate do amor, sobre varejo, né, Ana? Vamos ver. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tenha dúvida? Controle de caixa. Quem é que perde caixa? Não quer saber como é que a gente faz? Mas Maria, como é que você controla a caixa? Olha só. Perguntas mais fáceis vai ganhar o tomate do amor, né? Pergunta fácil, Pedro, que aí ganha tomate do amor. Estão me ouvindo? Boa tarde, parabéns pela tarde. Pela apresentação, pela sincronia, né? O pooling não funciona se não tivermos uma interação forte do fornecedor, que é o HB Pooling, o produtor e o varejo, né? O que vocês consideram? Quais são os 3 fatores essenciais para o sucesso de uma operação que gera a economia circular dessa natureza? 3 fatores importantes. 3 fatores, vai lá, Edson. 3 fatores importantes para essa solução e a cadeia integrada funcionar. Acho que assim, em primeiro lugar, o planejamento, né? Porque é diferente você ir lá e comprar um estoque de insumos de caixa, né, e trazer isso para dentro do seu ativo. A segunda questão, logística, né? Em que posição que você está para que você tenha aí esse controle, né, de ida e volta na proporção correta. E a terceira questão realmente assim, é os 3 elos, né, muito bem sincronizados para que a gente consiga fazer isso muito bem. Os benefícios, com certeza, né, isso medido em números, são muito grandes, né, por tudo que a Maria comentou aqui. A contribuição para a redução de perda ela é enorme. Mas eu vejo que aí envolver, né, mais varejos, porque eu acredito que tem uma oportunidade muito grande, né, para o negócio, pelo tamanho que é o Brasil, mas assim, quanto mais CDs a gente tiver nas regiões estratégicas, maior difundido vai ser o pooling. Com
certeza, com certeza. E você, Ana, quais são os 3 fatores aí? Acho que foi bem assertivo, acho que esses fatores eles são essenciais. Tem um ponto que a gente utiliza muito como prática, até estava falando um pouco com a Ana ali, que é a interação que existe internamente junto com as áreas. Não adianta somente o produtor querer, a empresa, o varejista também ele tem que querer, assim como as áreas que são envolvidas no processo. Então, é super importante, por exemplo, o envolvimento do comercial entre todas as áreas. Não estou falando só de aspecto comercial, mas o acreditar nesses benefícios que vem trazendo junto à nossa cadeia. Então, é super importante a interação. E acho que um dos pontos aqui que favorece e que trouxe muito benefício para toda a cadeia, porque existe uma logística forte envolvida nisso. Ela é uma logística, e ela é diária, ela não é uma logística de vamos planejar aqui, vai ser um dia. Não, é uma logística diária. Então, uma das coisas que a gente está falando muito de perda de produto, enfim, mas o próprio instrumento que são as caixas retornáveis, se a gente não tiver esse controle hoje que a gente tem, né, a gente pode ter perdas, inclusive, com as caixas. Então, um dos fatores que tem favorecido muito a utilização do HB é o controle intenso que existe de ambas as partes. E isso traz muita segurança, com certeza, para o varejista e também para o produtor. Não tenha dúvida disso, porque é dinheiro que se investe nisso. Então, a gente não pode jogar dinheiro fora. Eu acho que esse é um dos pontos assim fortíssimos. Além, obviamente, pessoal, qual é a empresa que não fala hoje de ESG? Qual é a empresa? Então, é um viés fortíssimo. Sinceramente, caixa de papelão é coisa do passado. É coisa do passado. E, assim, um dos fatores que eu acredito, Pedro, né, respondendo sua pergunta, é essa questão do ESG. Você viu minha interpretação aqui, né, Pedro? É a questão do ESG. Qual a empresa que não levanta bandeira e que obviamente não vive no mercado. Então, são vieses assim, super importantes que a gente tem que não só ficar na teoria, mas praticar. E a utilização do pooling é uma prática. Muito bem. É isso aí. A gente convida todos vocês para ir dar uma voltinha aqui e nos encontrar no nosso stand G4 e no Trebesc também para comer o tomatinho do amor. Não só isso, né, Edson? Tem outros produtos. A gente agradece a presença ilustre da Ana e do Edson, 2 autoridades nos seus negócios, e a gente agradece a oportunidade de estar aqui contribuindo, assim, compartilhando mesmo casos reais com vocês. Joia? Obrigada. Boa. Obrigado, pessoal. Boa tarde.